você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 448º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos, que vão lá em gigahertz.fm/apoio e nos apoiam tendo acesso à edição sem edição e com temas aí. Já estamos com uns 20 minutos já de gravação, como tem sido aí o trabalho do Marcos, do 9to5Mac, a implementação do Liquid Glass em apps de terceiros e as ênfases que variam o sentido das palavras, ou as ênfases que variam o sentido das palavras, né? Ou as ênfases que variam o sentido das palavras. Eu sou o Guilherme Ramos e junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca. Tudo bem? Boa noite, excelente. Tudo bom? Tudo Antes de gravar, bem. o Ramo falou uma coisa que estava certa. Parecia que faz um mês que a gente não parava aqui pra gravar o ADT. Muito curioso como o tempo estica às vezes, né? É, o tempo estica. E falando em tempo, o tempo passou e parece que passou bastante tempo também, porque recebemos uma enxurrada de convites, né? A gente vai fazer que nem semana passada. Obrigado. Primeiro ao Pedro Alves, que mandou pra gente o link do convite de um mês do Perplexity Pro. Não é do Comet, o navegador. É o Perplexity Pro, esse é só um convite. Então, se você baixou assim que saiu o episódio, que tá aqui dentro do episódio, você conseguiu resgatar. Já o Rodrigo Teodoro, o Ivan Wilhelm, o Contente, o César Miller, o Newton Vivacqua e também o Marco Marakovski mandaram pra gente vários convites do Comet, que é o navegador de IA da Perplexity. Vou deixar eles todos aqui na descrição. E eu aprendi uma coisa nessa semana no área de trabalho, que aí eu mandei pro pessoal da área de trabalho, que ela tem menos convite, né? Os meus 5 convites que eu recebi da Perplexity pro Comet nessa semana. E a interface disso, ela é muito ruim. E aí fez sentido, por que a gente tá recebendo assim? Alguém fala assim, pessoal, tá aqui 5 convites pro Comet e vem um link. Você só consegue gerar um link por vez. Ele fala assim, você tem 5 convites, gere o link aqui. Aí você gera um link. Aí você fecha a janela e fala, você tem 4 convites, gere o link aqui. Então tu fica indo e voltando. Por isso que muita gente tá mandando achando que tá mandando 5 de uma vez, quando não. Tá mandando um só, não tem problema. A intenção de vocês foi o que contou. Obrigado. Então a gente vai deixar aqui na descrição o link para esses convites todos que vocês mandaram. E quem quiser seguir mandando, pode mandar isso. Pode seguir mandando do Raycast para Windows também. Aliás, vocês viram que o Google vai lançar um Raycast para Windows? Olha, não vi não. Barrinha, navegador, tudo mesmo esqueminha assim. Falei, olha o Raycast fazendo reverberações no mercado. Curioso, né? Bom, eu tô curioso, na verdade, para saber quem aqui, porque já tá rolando pré-venda por tudo que é canto, inclusive aqui no Brasil, alguém que está aqui entre nós, virtualmente, adquiriu algum produto novo, ou tá decidindo ainda, ou não vai? Como é que tá isso aí? Não é só você que tá curioso. O Douglas Knevitz tá aqui ao vivo e falou assim, quem vai pegar o iPhone amanhã? Eu não. Eu não, porque eu não tenho coragem de pagar em real, porque é muito absurdo. Como eu sou uma pessoa paciente e mão de vaca, essas coisas são ótimas pra quem quer economizar. Então, se eu for comprar, vai ser se eu conseguir de alguma forma, ou se eu estiver viajando, se eu conseguir trazer de fora, mas comprar aqui não. Se eu fosse comprar, pendente um hands-on na loja da Apple Morumbi, eu consegui passar por lá, eu acho que eu vou pegar o Air, mas tem uma chance de não pegar nada e só esperar o Fold no ano que vem. Na hora que eu for mesmo passar o cartão, eu falo, quer saber, acho que eu não preciso mesmo, eu não preciso comprar um iPhone novo. Eu não disse que eu não preciso. Os AirPods é certeza. Exatamente. Os AirPods é certeza que eu vou comprar também se eu conseguir trazer de fora. Mas os iPhones eu não... Aqui não. Mas se for, vai ser o Air. E vocês? Eu pensei bastante, né? Cada um tem a sua preferência. Eu quero tela. Eu quero bateria. Eu quero tela, mas não quero bateria, né? Você vai fazendo as combinações e chega no iPhone pra você. E acaba que eu uso, apesar de não ser um usuário hard de iPhone, né? Eu não uso o iPhone 8 horas por dia, mas quando eu uso bastante. Eu uso ele como câmera, né? Eu coloco ali como câmera, e aí são 2 horas que ele fica fritando, e às vezes como navegação também, o iPhone fica quente. Aí eu falei, poxa, eu sempre reclamo que o iPhone tá quente. E agora que tem uma mini panela de pressão para resfriar o iPhone, eu não vou pegar esse modelo que tem a panela de pressão? Então vai ser o Pro por causa... O meu elemento de convencimento é o Pro por causa... Não preciso das câmeras. Eu falei, né, que o Pro era Pro demais, continuo achando o Pro demais. Uhum. Mas eu sempre reclamei disso e agora que vem... Não, tem que honrar. Então tô mirando no Pro. E você, Rambo? Como eu sou impaciente e... Qual é o oposto de mão de vaca? Não sei.
Mão aberta. Não, na real... Pé de boi? Não. Eu não sou tão assim, na verdade, mas é que como eu posso dar a desculpa de que é pro meu trabalho e a empresa pode custear esta despesa, então e eu vou viajar em breve, mas é uma viagem muito corrida. E aí eu me lembrei do ano passado, quando eu comprei na Califórnia o iPhone, que a disponibilidade estava ruim, e isso que era na Califórnia, né? Vale do Silício. A disponibilidade estava ruim, não consegui comprar o que eu queria, foi um pouco estressante, e eu tinha 2 semanas para comprar. E essa próxima viagem agora, que não é pra Califórnia, é 3-4 dias corridos, cheio de compromisso, eu comprei. Aqui mesmo. Eu não, a empresa comprou. E foi difícil decidir. Eu fiquei muito em dúvida. E também, por um lado, eu segui a dica do Boom, que ele falou lá no Olá Mundo, que ele falou, se você pegar o Air na mão, você vai comprar ele. Então, não, deixa eu comprar antes de pegar qualquer um na mão, antes de ver ao vivo, né, vou comprar com o coração. E aí eu comprei o Pro, não o Max, porque eu não sou tanto de Max, eu só tenho o Max porque era o único que tinha ano passado quando eu fui comprar. Então deu pra comprar exatamente o que eu queria, que é o Pro, o 17 Pro azul de 512. Isso, é exatamente o que eu queria, não preciso de 1 tera. O meu atual é de 1 tera porque era o que tinha ano passado, né? E não tá usando nem 256, então podia até pegar o de 256 se quisesse, mas né, vai dar pra gravar vídeo RAW, então vamos pegar 512 pra garantir. E aí deve estar chegando aí, sei lá, segunda, terça da semana que vem, aí eu já faço umas primeiras impressões no ADT. Boa. Até você clicar em comprar, você teve alguma insegurança? Putz, acho que eu vou talvez pegar o Air. Qual foi o caminho mental que você fez até decidir, não, vamos lá, fecha o olho e compra o Pro e não pensa mais a respeito? Foi meio assim, tipo... Eu tenho que decidir logo, porque eu tinha que dormir também. Eu já tinha tomado umas taças de vinho também, o que não foi muito inteligente da minha parte. Já pensou, acorda no outro dia, que iPhone é esse que eu comprei aqui? Eu tive um chefe que eu nunca esqueço, ele chegou um dia na agência e falou assim, cara, quando eu comecei a beber em casa, eu bebi um monte. Eu acordei hoje, eu tinha comprado R$600 de livro na Amazon. Nossa! Como assim? O cara é redator, né? Então o lance dele era meio direcionado, né? Mas, pode acontecer. Sim. Aí... No fim, pesou câmera, principalmente. Que é eu uso bastante as câmeras e o lance também do aquecimento que o Coca mencionou também pesou. O conjunto da obra. Eu tenho certeza que eu adoraria ter o iPhone Air, mas o conjunto da obra do Pro é mais a minha praia, então... Provavelmente na viagem lá eu vou ter a oportunidade de pegar um Air na mão e aí eu vou pensar, devia ter pegado. Mas não, eu acho que os trade-offs pra mim ainda direcionam bastante pra linha Pro. Tá. Eu tô vendo aqui no site da Apple, e até escrevi sobre isso do site gringo, né? Lá nos Estados Unidos, é curioso que o iPhone Air, hoje eu não chequei, mas até ontem, todos os modelos, menos o branco de 512, estavam disponíveis pra você comprar e receber no dia do lançamento, isso quase depois de uma semana de pré-venda. Interessante, vou colocar dessa forma. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ler o texto, mas a fundo, mas dá pra sacar, né? A comparação, não é que fracassou, né? Só interessante que tem muito estoque por algum motivo, né? Aqui no Brasil... E em qualquer leitura, eu não veria isso como um indício de fracasso, porque ela tá levando para outros países. Se fosse uma necessidade, talvez indique que o volume está menor, até ok, mas vai ser só Estados Unidos no primeiro dia. Não, tá, entre aspas, né, quase no mundo todo nessa primeira onda. E alguém até comentou, eu precisei colocar no texto que não, é óbvio que tá sobrando estoque, ela não vai vender na China. Eu falei, não, o modelo da China é um, Estados Unidos é outro. Se ela vender 0 ou 100% dos iPhones Air na China, não tem nada a ver com um estoque específico de Estados Unidos, né? E aí depois você escreve, você começa a pensar, putz, ela poderia ter argumentado, também tá errado, mas colocado como argumento, vai ver, ela tá deixando o estoque mesmo do Air pra direcionar as vendas ali, ela sabe que lá não vai perder o X de vendas, blá blá blá. O ponto é, por lá tava com muito estoque. Aqui no Brasil, eu tô olhando aqui agora, é curioso porque o iPhone 17 Pro... O de 1 tera só tá pra depois. Exatamente, só o de 1 tera tá 3-4 semanas. Em todas as cores, o de 512 e de 256 estão pra chegar no dia 18. Ou seja,
quinta-feira, à frente do lançamento oficial, que é o lançamento o no dia 19. envio, dia 18. Envio, isso, ok. Pouquinho depois. Mas sempre sobram uns que chegam antes, né? Sim. Então isso é E eu bem olhei do iPhone 17 no Brasil, estão todos ainda com envio e entrega no primeiro dia. Todas as cores, todos os armazenamentos. E o iPhone Air, mesma coisa. Tudo dia 18 também, o envio. Então... Mas também quem é que é louco de comprar na Apple no Brasil, né? Empresa, né? E você? Bom, você acabou de falar que foi a empresa que comprou, né? Então dá realmente, eu não tô brincando. É uma compra da empresa porque é do meu trabalho. Eu não compraria iPhone todo ano se não fosse o meu trabalho. Então tem justificativa. Mas tá aí. Eu tô bem curioso pra mexer nesse Air. E eu desconfio que eu posso acabar comprando, porque a gente pensa na nossa vida ideal, né? Apple, assim, o que faz vender, né? O aspiracional, né? Eu penso, mas poxa, a hora que eu for viajar... Cara, qual foi a vez que eu viajei? Eu tô aqui acorrentado nessa cadeira por mais um tempo, então... Sei lá, eu acho que a gente acha que vai abrir mão, né? Nossa, eu vou comprar o Apple Watch Ultra, porque eu posso escalar, posso fazer mergulho, tá? Você pode fazer isso a vida inteira, não é o relógio que vai te incentivar, né? Então tem essa parte de mercadar, né? Vender a imagem. Mas tô bem curioso pra ver na rua daqui a 6 meses como é que vai ser o mix de iPhones que a gente vai passar a ver. E todos chamam atenção, né? Sim. O Douglas Knevitz falou aqui, inclusive, que ele viu uns reviews japoneses e que parece que as fotos estão menos fritas. Tomara. Dele. E, inclusive, acabou de sair o vídeo do Tyler Stallman, do iPhone Pro, que eu guardei pra assistir amanhã, porque eu tava esperando esse vídeo. Pô, quando é que será que ele vai postar o vídeo? Eu postei sobre isso. Ele fez o seguinte, o vídeo tem 20 minutos. Ele faz assim pra falar do iPhone Air e do 17 e foca mesmo nos Pros. Ele filmou só com os Pros. E a foto frita, na verdade, o principal mesmo era o problema acho que zoom que era o grande problema, né? Que virava efeito aquarela horroroso. Tem que ver isso aí. Como é que é com esses, né? O zoom melhorou pra manter detalhe, mas você precisa dar, né? E pinting ali. Pra mim, isso nunca... Quer dizer, nunca não. Mas não é mais um problema desde que saiu o Halide, o Process Zero. E ultimamente eu tenho usado bastante também aquele da Adobe, o Indigo, que é muito bom também. Mas isso resolveu, assim, essas opções de tirar foto sem o processamento. Claro que aí o processamento sou eu. Né? Então eu tenho que ir lá e trabalhar um pouco a foto. Inclusive eu fiz uns testes hoje, porque o Indigo da Adobe tem um esquema de remoção de coisa da foto, que é meio Photoshop, Generative Fill, que manda lá pra Adobe, faz o processamento. E você sabe que na foto que eu testei hoje, o resultado do negócio da Apple ficou melhor que o da Adobe. Poxa. Me surpreendeu. Assim, marginalmente. Não foi, tipo, meu Deus, um ficou inutilizável e o outro ficou perfeito. Os dois ficaram bons. Mas o da Apple teve uns detalhezinhos assim que ele se saiu melhor. Eu acho que o da Adobe tentou demais, sabe? Passou do limite. Tá, interessante isso. Mas o pior caso de foto frita é aquela que o meu irmão tirou uma foto uma vez da janela da casa dele, dos prédios em volta, e o iPhone comeu umas janelas de prédio, ficou só parede. O que absurdo, né? O Rafa do Mac Magazine fez um vídeo recentemente onde ele mostrou justamente esse Indigo da Adobe, e ele comparou tirando foto com zoom, acho que era de uma geladeira, alguma coisa assim, que tinha uma coisa escrita num adesivo, e aí na foto do iPhone normal não dava pra ler nada, era um borrão assim, tudo... Parecia quando o ChatGPT gerava texto, que hoje em dia ele gera bem, mas parecia quando ele gerava antigamente imagem com texto. E do Project Indigo lá, que não tem esse processamento, você consegue ler o texto com zoom. Então realmente dá uma fritada violenta. Mas, como eu fiz a loucura, né, a minha empresa fez a loucura de comprar o iPhone aqui, eu vou ter por um tempo, porque eu não fiz trade-in, porque não tem aqui. Eu sei que tem jeitos de fazer, mas não com a Apple que nem lá fora. E aí eu vou ter por um tempo o 16 Pro Max e o 17 Pro. Então eu posso fazer comparativos da câmera, e aí a gente bate o martelo sobre a fritura das fotos. Bacana, e você tem um cenário perfeito aí, porque tem aquelas
umas torres no fundo, traz umas montanhas lá, que ali pega bem a aberração cromática, né? Porque tá muito distante a luz batendo ali, então acho que vai ser um excelente teste. Ter os fios e os escritinhos, o número de casa, acho que vai ser um excelente teste pra você fazer. Boa ideia. Com certeza. Muito bem, então temos um iPhone a 0 por enquanto, dentre os 3 aqui do DT. Muito bem, agora semana passada a gente tava em dúvida sobre o cancelamento de ruído dos AirPods Pro 3, que aliás, segundo todos os reviews que saíram até agora, melhor produto da Apple ever, porque eu nunca vi ser tão unanimamente positivo como tem sido, até o The Verge elogiou. Cara, eu ia falar exatamente isso. Não reclamou que não tinha porta para fone de ouvido. Então, realmente, parece que a Apple mandou muito bem, mas a gente aprendeu como que funciona o teste. Pois é, a dúvida era que a Apple, ela fez um handwave no evento. Olha, gente, a gente melhorou aqui o cancelamento de ruído e tem espuma aqui que melhora bastante o cancelamento de ruído, né? Mas eles falaram, pera, mas você melhorou, é a espuma que melhora, tem uma melhora, o que é a melhora? E a Apple falou que dobrou o cancelamento ativo de ruído em comparação com os AirPods Pro 2, ela tinha comentado isso, né? Com os primeiros AirPods Pro 4 vezes melhor e nesse 2 vezes melhor. E ela falou que foi uma avaliação feita, testada em julho de 2025, de acordo com um padrão específico, é o IEC 6026824, comparado que se com... você quiser, você pode comprar no site da IEC por 155 francos suíços. Tá. Ou seja, dá uma bala. A gente continua sem saber o que é o 2x, é isso? Alguém vai ter que gastar uns R$1.000 pra comprar esse negócio. Ou quem mora na Suíça, que aí vai custar só 100 e alguma coisa, dinheiros. 155 dinheiros. Exato, né? Vai doer igual, que ela é pesada a coisa, né? Então, e isso, a redução do barulho, de noise reduction lá, foi de acordo com esse teste. A comparação foi feita contra o que a Apple fala. Os melhores fones de ouvido dentro do que vai no canal auditivo, comercialmente disponíveis durante o teste. E no fim das contas era o dela. Então, tá aí. Eu não sei o quanto tá mais esclarecido do que a gente já sabia, pra ser muito sincero. Agora a gente tem uma spec mais legal. Empolgante. Essa spec, só damos o nome pra ela. Ó, tô vendo um sample aqui, daí tem tipo o espectro de força sonora de uma cabine de avião simulada, de um compartimento de trem, de uma cafeteria. Tem várias diferentes questões aqui. Reporting of Insertion Loss Performance. Não sei o que é isso. Mas, enfim, parece interessante. Se alguém tiver um PDF desse negócio que caiu do caminhão, manda pra nós aí que eu quero ver. Agora, sobre viagens, o Marco Queiroz falou o seguinte. A gente fala muito de viagem e tecnologia aqui, né? Ele mandou a pergunta dele que queria ouvir da gente, que viaja muito pro exterior e que usam o OnePassword. Acho que, juntando essas duas coisas, o Rambo vai poder falar mais do que todos nós aqui. Se a gente acaba usando bastante o modo viagem, aquela função que exclui os dados do dispositivo temporariamente, pra você poder passar, por exemplo, na imigração e se pegar seu telefone e não ter nada ali dado de bandeja. Ele falou, nunca pensei em utilizar e tô pra ir pro exterior em breve e me pergunto se faz sentido usar, por quê? Vocês já usaram? Hoje não, seu polícia. Olha, eu nunca usei e eu acho que... Se você quer usar, usa. Assim, tipo, mas eu não vejo assim um motivo pra isso. Eu falei pro Rafa que se algum... Primeiro que assim, depende muito de país pra país. Nos Estados Unidos, teoricamente, você não pode ser obrigado a dar a sua senha de desbloqueio do device pra ninguém, mesmo você não sendo um cidadão do país. O que pode acontecer é eles pedirem e você se negar, e aí eles não deixarem você entrar. Mas daí você decide se vale a pena, né? Aí eu comentei com o Rafa, quando a gente ia passar por lá, eu falei, se acontecer alguma coisa assim, eu volto rindo pro Brasil, porque eu não vou me sujeitar a isso. Então, cada um decide o que é melhor pra si, né? Então, agora, sobre essa questão de não poder obrigar e tal, no geral, não pode forçar você a fornecer a senha, mas forçar um desbloqueio biométrico pode.
Então uma coisa que você pode fazer é segurar ali o botão lateral e um dos botões de volume até você sentir o iPhone dar uma tremidinha, que aí é porque ele bloqueou o Face ID ou o Touch ID, daí só vai funcionar. Daí, no caso do Touch ID seria o home button pra segurar e tal. Mas aí ele não vai desbloquear mais com biometria, só com a senha. E aí quando você for digitar a senha, né, certifique-se que não tem ninguém olhando, que não tá bem rente numa câmera. Mas enfim, eu acho que eu particularmente nunca tive essa paranoia, mas se você tem, usa. Por que não, né? Bem por aí. Isso, eu acabei nunca usando. Eu não sei o que eu... Assim, eu tenho princípios, mas tenho planos também, né? Então, não tenho nada a esconder. Não teria por que abrir. Todo o direito de não mostrar. Mas será que eu quero mesmo ter que passar pelo perrengue de me botar no avião de volta pra casa e perder uma viagem que eu tô empolgado de fazer? Então, cara, o telefone tá aqui, pode olhar. Eu não sei. Sabe o que é pior? O pior é você passar por isso e te mandar embora igual. Pode ser, né? A chama que... Teve um cara, eu acho que foi um sueco, que ia fazer imigração nos Estados Unidos, pegaram o telefone dele pra ver, aí tinha um meme do J.D. Vance lá, que o pessoal fala que ele parece um bebê gigante, e aí tem uma foto que circulou bastante, que é ele com uma carona de bebê, aquela barba que ele tem. Aí a história foi, o sueco tinha essa imagem no telefone e o agente da imigração mandou ele de volta pra casa por conta da imagem. Então, ainda bem acontecer. Que hoje em dia o país tem um governo que valoriza a liberdade de expressão. Exatamente, né? Pois é. Então, pode acontecer. Né? Quando me mandaram pra salinha, foi na Suíça, eu falei, mas... Não, foi na Espanha pra ir pra Suíça. Eu falei, mas eu tô só de passagem, tem dinheiro aqui pra eu poder gastar na viagem. Eu falei, então vai embora. Então, vai embora, tipo, pode seguir, né? Vai embora pra casa, né? Então, foi isso. Não precisei comprovar nenhum tipo de afiliação ou falta dela com qualquer tipo de grupo religioso ou de qualquer outra forma. É complicado. Cada país tem suas premissas, né? Cada país considera as suas coisas, determinadas coisas importantes. Via de regra, Estados Unidos não se preocupa com dinheiro, né? Com produto, né? Sai entrando, pode entrar e sair com o que você quiser, entre aspas. Você só não pode estar financiando nada de errado. Eles vão olhar a questão financeira, mas... Sim, imigração, né? Legal, aquela coisa toda. Mas eles não têm aquela preocupação com o produto como de repente a gente tem aqui. Peraí, e esse perfume aqui? Peraí, por que esse perfume, né? São preocupações diferentes. Aqui no Brasil é mais uma coisa, entre aspas, tributária do que outra coisa. E como o Ramo falou, né? Se o iPhone, né, tiver em determinadas condições, então de repente passa com o iPhone desligado. Quer ficar mais zeloso? Passa com ele desligado. Ou não coloca os dados que você precisa nele, bola um jeito de acessar remoto. Tem uma série que tá rolando agora, meio porcaria, como sempre. O hacker adolescente mais procurado do mundo, uma coisa assim, o hacker... Teen Hacker Most Wanted Teen Hacker, qualquer coisa assim. Tem nome de série ruim. Mas é um caso real, não é aquela série documental que conta a história de um hacker whatever que fazia as coisas e queriam pegar ele por uma coisa em específico, aí invadem a casa dele, pegam os negócios todos e aí descobrem um monte de outras coisas que não eram o objetivo. E aí, enfim, está preso até hoje em função das outras coisas. E acho que eu sei que caso é esse. Eu já ouvi um podcast a respeito. E às vezes, né, você tem os seus dados, tem os dados das suas empresas, da empresa onde você trabalha, né? Tem uma coisa de respeito também, de acesso. Mas isso não é só para viagem, isso é para o seu dia a dia também, né? Se você for roubado hoje, será que quem tiver em poder do seu iPhone vai conseguir acessar a empresa onde você trabalha? Será que vai conseguir pegar os seus bitcoins que estão na carteira que você acha super descolado no seu iPhone? Não que eu tenha bitcoins, Receita Federal não tem bitcoins, não tô falando, só declarar. Tô falando aqui hipoteticamente. Então, mais do que uma coisa para você pensar em viagem, é você pensar também no seu dia a dia. Ok, podem forçar ou não o desbloqueio, tem a desvantagem ou não de perder uma viagem, enfim, cada um pensa sobre isso. Mas espetou ali numa portinha qualquer, clona os seus dados, puxa os seus dados. E aí, tem alguma coisa interessante ali? Não tem? Né? E não sei, né? Cada um sabe aquilo que tem no aparelho, que gostaria de divulgar ou não. E, enfim, né? Eu, como não tenho nada dessas coisas, nem me preocupo, seu polícia.
E tem um detalhe também sobre esse lance, ainda nessa questão de imigração e tal, mas muito bom ponto do Coca de pensar nessas coisas não só pra isso, mas também, né, tô andando na rua ali, né, o que acontece se alguém pegar meu celular desbloqueado, que já falamos bastante aqui. Mas ainda sobre esse lance de imigração, existe uma diferença muito grande entre você dar o seu celular na mão ali de alguém e a pessoa olhar, dar uma olhada por cima, o que tá ali, e a pessoa ir lá, plugar o seu celular num device que vai chupar tudo que puder de dados pra ser analisado depois e ficar armazenado e ir parar, sabe-se lá onde, né? Nos servidores do Elon Musk, provavelmente, hoje em dia. Então, assim, tem isso, né? Tem uma diferença muito grande. Eu talvez concederia de dar uma olhadinha ali por cima, visualmente, que inclusive, quando a gente foi fazer essa viagem, eu fui atrás disso. Tecnicamente, teoricamente, legalmente, se bem que a lei não vale mais nada hoje em dia lá, mas assim, nos Estados Unidos, a regra é, o pessoal da imigração pode olhar o que tem no seu celular, que já está baixado, não pode baixar coisa da nuvem, e olhar com os olhos, e é isso, ver o que já tá ali. Não pode baixar coisa que não tá no device, não pode plugar num computador pra baixar coisa pra ficar... Então pra isso precisaria de uma como é que é? Já, o pudim tá chegando. O mandado, isso. O warrant, enfim. Então precisaria disso, mas, né, enfim, mesmo você não sendo cidadão e tudo mais. Então, pensem sempre nesses detalhes, né? E isso vale em qualquer situação também, não sai plugando o seu iPhone no computador de terceiros e dando trust, assim. E se você plugar o seu iPhone no que é supostamente um carregador e aparecer a mensagenzinha de trust, corra para as colinas. Deu ruim. Exatamente. Então, a gente não deu a resposta que o Marco queria, mas é a resposta que ele precisava, eu acho. A resposta no melhor nível ADT. Exatamente. Existem pessoas que são visadas, né? Esse cara daqui é um diretor de empresa X. É uma pessoa que já é avisado. Existem pessoas que têm um histórico, né, de envolvimento com determinadas coisas. São visadas também. Agora, o civil médio não tem muito o que se preocupar. É mais uma questão de privacidade do que qualquer outra coisa. Pensa o seguinte, né? O OnePassword, nos últimos anos, começou a tentar ter muito mais apelo para o mercado corporativo. Vamos supor que, sei lá, chefe de TI da AWS, seja usuário do OnePassword, vai pra China, aí pega um telefone dele, aí pronto, cai na mão do Xi Jinping lá o acesso ao AWS inteiro, né? Então as empresas devem demandar esse tipo de coisa, então passou a ter. Pra gente mesmo, a gente tem o nosso espectro, o âmbito aqui de esfera de preocupação é que a gente se acha muito importante, mas não é pra gente esse recurso. No fim das contas, mesmo, é pra quem tá um pouco uns níveis acima ali do pay grade, né? Mas claro que proteger os dados, todo mundo precisa e deveria poder, né? Eu, por exemplo, o que eu faço quando eu vou viajar, principalmente pro exterior, é ligar o Lockdown Mode em todos os devices que eu vou levar comigo. Porque vai, eventualmente, plugar em alguma coisa ali que você não sabe o que é, que não é confiável, sabe? Vou lá na conferência, vou plugar o meu Mac num adaptador pra ligar no projetor. Vai que alguém botou um negócio ali que, né? E aí com o Lockdown Mode isso ajuda e também vai... Eventualmente acabo, sei lá, colocando pessoas que não são necessariamente próximas no iMessage, ou tem um grupo de iMessage que a conferência criou, vai que alguém manda lá um Zero Day num GIF animado no grupo. Então eu ligo o Lockdown Mode por paranoia extrema, nesse caso, mas é bem chato. Lockdown Mode deixa as coisas bem difícil. Uma coisa que eu faço, né, eu tenho a minha área segura, que é um servidor seguro, né, que fica em outra, né, isolado, as coisas não está conectado diretamente no meu iPhone. Está conectado no meu iPhone, mas não diretamente. E não é uma senha que eu preciso colocar para destravar propriamente tal. Eu tenho que acessar uma sequência de portas numa ordem específica para destravar o acesso. Então, pode fazer lá você tem 3 chances. Você vai bater 3 vezes no servidor, você tem que tocar nos lugares certos. Se você não tocar no lugar certo, ele fecha. Puf! E fica isolado. Então, vai lá, tenta a sorte. Uma hora você vai conseguir. Vai demorar alguns anos. Então,
É de você o que você quer proteger, o que você não quer proteger, como que você quer fazer isso, né? As preocupações, né? É um recurso que tá lá, né? Senhas para você é importante, recurso que tá lá, vai, usa, né? Se o OnePassword tá colocando esse modo viagem, motivo deve ter. Então vai, usa, né? Ativa. Mas lembra sempre disso, né? Qual o teu histórico, né? O que é importante para você. Eu conheço uma pessoa que, entre aspas, viaja com um malote de dinheiro. É estranho, chato viajar com um cara que você pensa que o cara tá fazendo alguma coisa de errado. Talvez até esteja fazendo. Talvez ele vá com um malote, volte com 3, ou vá com 3, volte com 1. Sei lá, vai saber. Tá escondido na cueca? Não, não, parece aquela coisa de shake, sabe? Né? Que tem... Tudo bem. É isso. Só que o cara já teve um infarto do coração. Negaram atendimento pra ele quando foi internado. A gente tá falando na época de hoje que tem Pix. Uhum. E aí negaram acesso, porque isso, porque aquilo não pode. Ah, mas cabe processo. Cabe processo, né? Se você sobreviver. Diz ele que o dinheiro que ele anda é por causa do processo. Foi para um outro hospital, não deu entrada, porque quando ele chegou lá, o outro hospital tinha negado. Peraí, por que você foi negado no outro e você tá vindo pra cá? Nossa. Enfim, o cara tá vivo, né? Obviamente, mas ninguém tira isso da cabeça do cara. É importante pra ele e ele aceita essas dores e, né, esses contratempos de ter que viajar dessa maneira, mas pra ele é a garantia. Se der ruim, eu sei que vou jogar isso aqui lá na mesa do hospital, vou ser atendido e vambora. Então, não, é isso aí. Cada um tem as coisas que são importantes pra si. Nossa, imagina se o pessoal da Polícia Federal chama ele lá pra conversar. Aí ele... Não, então, é que assim, se eu tiver um infarto... Aham, sei. Se Essa tiver infarto. Salinha. Bom, ainda sobre novos iPhones, que falávamos agora há pouco dos AirPods e do que eu comprei, o Danilo Ribeiro mandou o seguinte: me surpreendi bastante com o iPhone 17 base e estou considerando fazer o upgrade de um 15 Pro para ele. Não faço questão da câmera de zoom, porém a 0.5x é essencial, o que descarta o Air para mim. E o ProMotion era o principal fator que me fazia não considerar o modelo base. Me pergunto se existem outros recursos ainda exclusivos do Pro que podem fazer diferença. Na opinião de vocês, acham que faz sentido? Que é exclusivo mesmo, assim, do Pro, é aquilo que a gente falou sobre, né, o eu ideal versus o eu real, na parte de câmera, principalmente. Panela de pressão. De resto, eu acho que... Eu acho, inclusive, que os reviews do The Verge falaram, esse ano o iPhone 17 normal é o iPhone pra galera comprar. Não tem muito ficar na dúvida que você não vai estar abrindo mão de muita coisa, especialmente que ele tem uma câmera mais até em relação ao Air, né? Então você tá no meio do caminho ali entre uma coisa e outra. Então se você não faz questão do zoom e a 0.5x é essencial, eu acho que o 17 base tá de bom tamanho, sim. E do 15 Pro pro 17 você vai ser um upgrade, com certeza. Sim. Agora, no meu caso específico, ainda pesa mais a questão fotográfica mesmo. A lente de zoom não é a que eu mais uso, mas tá melhor no 17 Pro. De repente eu vou usar mais, porque tá melhor. Mais fotos em ProRAW, a gravação de vídeo em RAW agora me interessa bastante, porque eu gosto bastante de vídeo também. E... é isso, assim, basicamente. A questão do aquecimento, mais ou menos, não é tão relevante no meu caso. Mas uma questão que pode parecer meio besta, mas que eu ainda dou importância, é a velocidade de transferência quando ele está conectado num Mac com o cabinho bom, porque daí ele transfere com a velocidade USB 3. E todos os outros iPhones, inclusive o Air, é USB 2. E isso quando você tá plugado ali no Xcode ou tá transferindo um monte de conteúdo de uma vez só pro Mac, faz uma diferença violenta. Mas isso também é super nicho que pouquíssima gente se importa com isso também. Então, no seu caso, Danilo, pelo que você relatou, eu acho que faz todo sentido. Agora, sobre o Bola de Cristal, o Aaron Dallabona, que foi o ganhador, inclusive, falou o seguinte: pra ser sincero, eu não lembrava quais eram os meus votos, mas durante o evento eu até pensei que tinha ido bem, não esperava que iria ganhar.
E o mais importante, nesse follow-up que ele mandou pra gente, ele mandou o e-mail dele. Nos follow-ups passados, protegendo a própria privacidade, ele não incluiu o e-mail dele, então a gente não tinha como entrar em contato. E se a gente falasse aqui, olha, entra em contato com a gente, 12 eram entrar em contato com a gente. Ia ser difícil. Então que bom que ele entrou, agora a gente tem esse e-mail, a gente pode bater um papo pra você receber o seu... A gente falou o que é? Nem lembro. É um cartãozinho do Wallet, falando assim. Sim, te revelou aqui qual era o grande presente. E parabéns de novo. Inclusive, né, vamos atualizar agora que a gente vai ter essa brincadeirinha do cartãozinho para quem quiser receber, caso ganhe, vai ter que informar um e-mail, porque senão a gente não consegue enviar o presente, mas vai ser opcional, aí que se a pessoa não quiser botar, não bota, mas daí também não vai ganhar o prêmio. Bom, e para fechar aqui sobre os novos iPhones, o Alberto Oliveira perguntou o seguinte: qual a probabilidade de a Apple lançar um iPhone 17e e quando? Estou querendo comprar um 16e, mas caso eles lancem um 17e, eu posso esperar. Ah, a velha pergunta. A velha dúvida. O que ela vai lançar, O problema, e aí eu consigo garantir pra você, se ela lançar, Alberto, que vai ser no início do ano que vem. Porém, se for, ou seja, daqui a 6 meses. Porém, se for daqui a 1 ano e 6 meses, aí não vai ser o 17E, vai ser o 18E. E você vai estar com a mesma dúvida. O que eu vou recomendar foi a conclusão a qual eu cheguei para muitas coisas na vida, que é a seguinte: você quer mesmo ficar pensando nisso todo dia pelos próximos 6 meses? Você não quer comprar o iPhone e usar esse treco? E se sair o 17E, aí, sei lá, você vende esse e compra o 17E, ou então você vai estar tão feliz com esse que você vai falar, nossa, sabe que eu não tô precisando? Eu acho que vale a pena você ter esse alívio cognitivo e manda bala, cara. Eu não sei, eu não tenho visto rumores sobre o 17E, não quer dizer que ele não vá sair, mas a gente tá vendo rumor tipo sobre 18 já, sabe? Então, eu não sei, ele lançando, se tivesse confirmado o 17E, ainda assim, eu acho que eu recomendaria, você quer mesmo ficar esperando? Quando será que vai lançar? Será que vai ser em março? Será que, putz, aí amanhã você pensa nisso, semana que vem você pensa nisso, que é 3 meses você pensa nisso, compra logo e seja feliz. A minha resposta sobre essas coisas é sempre essa também. Você tá afim de comprar o negócio? Compra agora, não fica nessa de especular se vai, se não vai, a não ser que você realmente não esteja ligando muito pra isso, e não vai ser uma coisa que vai ficar em background ali, né, o processinho na mente rodando, será que eu compro, será que eu não compro? Porque eu diria que, você perguntou qual a probabilidade, no momento eu diria que é 50%. Tipo, meio a meio, não dá pra saber. Talvez eu colocaria um pouquinho mais pra possibilidade de sim, porque o fato deles terem colocado o número 16E me faz pensar que a ideia é toda a geração ter a versão E. E mercadologicamente falando, para Apple, faria sentido para eles terem ali um boostzinho de vendas numa certa época do ano. Agora, vamos assumir que vai lançar o 17E. Se lançar o 17E, provavelmente a única diferença vai ser que ele vai ter o processador A19. Só. Eu duvido que teria ProMotion no E. Duvido. Acho muito pouco provável. Então, assim, você vai ficar esperando... vai ficar aí meio ano esperando, sendo que você podia comprar o 16E agora, gastar menos dinheiro pra ter, porque não espere que se sair o 17E vai ser uma grande, vai ser, o que é o modelo E, assim como era o modelo SE, é o iPhone, entre aspas, barato com o chip mais recente, é isso. E eles não vão fazer uma grande revolução no 17E, sendo que acabou de lançar o 16E. Então eu chuto que se tiver um upgrade vai ser só o chip. Então, compra o 16E logo. A gente viu alguma coisa sobre redução de preço do 16E nos últimos dias? Vive tendo de promoção, assim, desconto, 30% de desconto, essas coisas assim no varejão, né? Mas é a única coisa. Porque lançou o iPhone novo, né? Então, assim, dá 2 semanas. Aí você compra, só pra garantir. Exatamente. E tem diferenças entre o E e o iPhone padrão, né? O E só tem uma câmera, o iPhone padrão tem 2 câmeras, mas o tamanho de tela é o mesmo, 6.1 polegadas. Eles são bem iguais. Muda é que um tem a ilha dinâmica, a Dynamic Island, e o outro tem o Note. Então tem algumas diferenças, mas via de regra eles são bem iguais. E por que eu tô dizendo isso? De repente, Alberto, considera pegar um iPhone 16 Pro, de repente, né? Porque um dos melhores momentos...
talvez o iPhone mais interessante para se comprar hoje é o modelo do ano passado. Então, de repente, você consegue arranjar né, entenderam, né? Algo ali no meio termo que de repente, pô, legal, consigo pegar um que tenha ele dinâmica, consigo pegar, né? De repente, pelo preço porque o 16 não sei se abaixou o preço, né? Mas o 16 certamente abaixou porque veio o 17. Então você acaba, de repente, fazendo um encaixe que seja interessante pro bolso, Alberto. Eu acho que... Inclusive, eu tenho amigos que, quando chega essa época do ano, passou o evento da Apple, o Tim Cook deu tchau, já vem mensagem. E aí, vai vender o seu iPhone? Você acha muita gente agora vendendo iPhone seminovo... Porque, pô, quem tá vendendo um iPhone 16 Pro agora, usou por menos de um ano. O iPhone tá até com garantia ainda, se duvidar. Então, é um bom momento pra você comprar, né? A não ser que você queira especificamente o 16E por algum motivo muito pessoal que você quer o 16E. Mas essa dica do Coca, eu olharia bem pra ela também, porque sendo, assim... realistas, como a gente já falou, não mudou tanta coisa do ano passado pra agora, nem pros iPhones topo de linha. Tem o iPhone 17 Air, que é uma coisa... Não é 17 Air, o iPhone Air, que é uma coisa nova. Mas se você quer um iPhone bom, que vai durar muitos anos e não quer gastar muito, um iPhone 16 Pro, agora é o momento de ir atrás disso. Inclusive, eu achei curioso que eu entrei aqui no site da Apple, porque o Coca falou do Notch e me bugou por um momento que eu pensei, nossa, ele tem Notch ainda? Eu olhei, de verdade, ainda tem Notch. Então eu diria, talvez isso mudaria no 17E. Eu não sei se a Apple quer manter o Notch, mas, enfim, isso assumindo que lançaria, né? Mas assim, eu achei curioso que o tagline no site da Apple dos Estados Unidos é Everything you love, including the price. O que eu já achei engraçado, que assim, você tá dizendo então que os outros iPhones o pessoal odeia o preço, né? E aí o do Brasil eles fizeram uma localização muito boa, que é um iPhone pra chamar de seu. Tipo, meu iPhone é minha vida. Não quer gastar dinheiro com o outro? Tá aqui, ó. Então, esse é pra você. Mas é perigoso. É que nem eu já contei aqui o caso do Mercedes Classe A, né? Que era você de Mercedes. E pegou super mal, que era tipo, até você de Mercedes, sabe assim? Pegou mal pra quem tava comprando, pegou mal pra quem já usava Mercedes antes. ênfase. Exato. Até você de Mercedes. Exato. Até então... você de Mercedes? Então não deu certo. É sempre perigoso falar sobre como você tá mais acessível. As Havaianas que o digam, né? Cara, você lê minha mente. As Havaianas são um jeito bom de fazer isso. Porque todo mundo usa, eles assumiram como um orgulho uma coisa que tinha uma imagem que não era boa. Mas levou 15 anos essa campanha que eles fizeram. Todo mundo usa. E aí a campanha era o pessoal da novela, os atores da novela usando. Então, todo mundo usa, inclusive essa galera maneira aqui que você gosta. Então esse é um exemplo clássico, case que você estuda na faculdade sobre um jeito bem feito de fazer isso. Mas foi aquele era o contrário, eles quiseram mexer na imagem que já existia e não estragar a imagem que já existia. Bom, em seguida a gente vai tentar entender aqui uma novidade menos flash dos novos iPhones sobre segurança. Mas antes disso, eu quero agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Como todo mundo já sabe, quando você se conecta num Wi-Fi, especialmente se for público, geralmente os seus dados acabam sendo o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. E você pode também se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo, para você acessar o conteúdo, por exemplo, do Netflix, como se estivesse nos Estados Unidos, ou então se estiver fora do Brasil e quiser assistir algum conteúdo que só tem no Brasil, você pode ir lá na ExpressVPN, na lista de uns 100 países que ela oferece, selecionar o Brasil, ativar e dá para assistir o seu conteúdo. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/dt,
ou clica no link aí nas notas do episódio e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa o link que está nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado. Muito bem, então no evento da semana passada... Na verdade, eu não me lembro de ter escutado isso no evento. Não, no evento não, foi só acho que press release mesmo. Tá, mesmo porque se a Apple... Vamos parar tudo e falar sobre Memory Integrity Enforcement. As pessoas dormiriam na hora. Que eu espero que não seja aconteça com vocês aqui agora, porque a gente vai falar exatamente a respeito disso, que tá relacionado aos novos iPhones. Tudo que eu entendi é que é uma espécie de nova camada de segurança, um recurso de segurança, uma função de segurança, um framework de segurança, mas Rambo, o que é esse trem? Tá bom. Eu vou tentar dar uma explicação talvez com uma analogia meio bobinha para facilitar, porque realmente não é algo lá muito interessante para quem não é nerd e se importa com essas coisas, mas o que acontece é assim, a maioria dos hacks, os tipos de falhas que o pessoal explora que acabam virando o negócio do NSO Group que vai pegar lá o iPhone e invadir o iPhone do ativista. Esse tipo de falha, as mais graves mesmo, tem alguma coisa a ver com você pegar uma informação na memória do app que você está tentando atacar, que aí às vezes pode ser também algum serviço do próprio sistema operacional. Você pegar um pedacinho da memória e você fazer o app escrever onde não era para ele escrever uma informação diferente do que era para estar ali. E aí, dependendo de como você fizer isso, você consegue efetivamente controlar o que está acontecendo naquele processo. E aí, se você consegue controlar o que está acontecendo naquele processo, com muita iteração e muitos shenanigans, você consegue basicamente executar código arbitrário num processo que não deveria ser permitido. E é assim que acontece, tipo, aquele que o cara mandava lá um link que tinha um pass do wallet, que tinha uma imagem que era .webm, mas na verdade era um GIF, e dentro do GIF tinha uma tag lá de um negócio da época da Xerox de 1980 e pouco, que era pra fazer não sei o que tinha um buffer overflow e fazia o negócio escrever lá e pum, no fim das contas invadiu o aparelho. Então é esse tipo de... Assim, já existem N formas que os sistemas da Apple utilizam para mitigar isso. A diferença dessa implementação é que é em hardware. Não é um programinha que roda no sistema que está monitorando alguma coisa ou no próprio kernel do sistema. É o hardware propriamente dito. Ele tem a informação de o app ou o kernel propriamente dito, enfim, está usando esse pedacinho de memória para isso. Se qualquer coisa que não for isso aparecer aqui, eu dou crash e não deixo prosseguir. Então a ideia é mitigar completamente esse tipo de falha específico, que é o mais comumente usado nos ataques mais eficazes que existem hoje em dia. Tá. Você contando isso me faz pensar nessas caixinhas tipo Grey Key, essas coisas assim. Eles usam outros exploits pra dar o bypass ali na senha, né? Mas você acha que isso também pode limitar o funcionamento dessas caixinhas? Ou esse é um outro problema? Porque se a Apple conseguiu fazer isso, cortar pela base elas todas aqui, é excelente pra ela. Mas para até agências de governo que dependem dessas caixinhas aí de Israel, pode ser meio complicado, né? Eu não sei exatamente que tipo de metodologia essas caixinhas usam. Algumas... Eu sei que é tudo muito assim... Varia muito de acordo com qual o dispositivo, qual a versão do sistema operacional, como é que foi configurado o dispositivo, porque um iPhone que você não tem o passcode, você conectando ele num computador, basicamente, que é o que esses dispositivos são, você não consegue extrair
praticamente nada útil do device, porque é tudo bloqueado. Mas se eles estiverem usando esse tipo de exploit, em alguma falha ali de alguma parte do sistema, que consegue injetar pela porta USB ali um payload que dá um overflow e dá um bypass em alguma coisa, aí vai prejudicar sim. Embora eu acho que o foco desse esquema é mais spyware mesmo, tipo NSO Group, é esse tipo de coisa. Não é tanto, talvez, esses ataques físicos. Tá. Tem uma coisa... Eu tava vendo no anúncio da Apple sobre esse Memory Integrity Enforcement. Eu vou ler, eu pedi na verdade pra não me embananar aqui, o ChatGPT traduziu, mas presta atenção na estrutura do que eu vou dizer. Com base nas nossas avaliações que colocaram a aplicação da integridade da memória contra ataques de spyware mercenário excepcionalmente sofisticados nos últimos 3 anos, acreditamos que a AME tornará as cadeias de exploração significativamente mais caras e difíceis de desenvolver e manter, interromperá muitas das técnicas de exploração mais eficazes dos últimos 25 anos e redefinirá completamente o cenário de segurança da memória para produtos Apple. Isso é uma frase. Em inglês tem 58, acho que é a maior frase que eu já vi na minha vida, tem 58 palavras. Então, para você começar a explicar o que é, você escreveu uns 3 tweets originais de quando eram 140 caracteres. Eu dei risada dessa explicação, porque não tem um jeito... É super técnico, né? Pra ler aqui eu me embananei. Então eu achei muito curioso o jeito de começar a explicar isso. E o que eu cacei pra gente trazer aqui é uma matéria que, na verdade, o site Boing Boing trouxe, que é o seguinte, que esse sistema novo de segurança do iPhone, eles colocaram como ele diretamente desafia tecnologia de espionagem do ICE, né, dos Estados Unidos, de imigração, etc. Por isso que até que eu trouxe essa parte de Grey Key, porque eu lembro que acho que foi lá pro fim do... Não foi pro fim do ano passado. Talvez tenha sido depois da eleição do Trump, não sei se ele já tinha assumido a presidência, mas que a Apple estava a uma pessoa com uma ideia torta de entrar numa rota de colisão com o Trump de novo por conta de criptografia. Imagina se o cara lá do Charlie Kirk fosse um usuário de iPhone. Nem sei se é. Ou se pegaram o iPhone dele, se tá trabalhando, tá. Mas pensa no caso do San Bernardino, por exemplo. Que foi uma treta, até hoje não tá resolvido. Até hoje a Apple conseguiu se esquivar de ter que oficialmente criar um backdoor que só o FBI vai saber o que é, mas vai explicar pro Trump por que não dá certo isso. Eu acho que nunca esteve tão provável que dê um problema agora com isso, quanto com ele de novo lá, que a gente já viu tudo que tá fazendo. Então, essa... Como é que é o MIE, né, o Memory Integrity Enforcement, eu acho que é um risco, é ter colocado isso em vigor durante esses próximos mais 3 anos e meio aí, porque acho que pode tornar o caldo muito bacana, proteger todo mundo, mas... É importante também... Essa frase gigantesca que você falou é porque eles sempre mencionam, inclusive nos release notes de segurança, né? Um spyware mercenário que custa milhões de dólares, extremamente sofisticado, que é usado contra pessoas que são alvos específicos. É só pra deixar bem claro que, tipo, você, seu Zé aí que usa o iPhone, não vão, né? A Dona Maria, o Rambo, o Coca, o Mendes, não vão usar isso contra você. Porque saber você... os memes que você usa no WhatsApp, né? Não é pra você. Não vale tudo isso, né? Inclusive teve um exploit que explorou o WhatsApp não faz muito tempo. E usando um chain que envolvia iOS. Mas enfim, nessa imagem que tem no post, dá pra ver bem o cenário disso, porque eles pegaram, são exploit chains. Como é que funciona? Quando você quer criar um spyware, você... hoje em dia é efetivamente impossível você ter uma falha que permite você criar um spyware no nível de um NSO Group que vai conseguir ler seus dados, transmitir foto, gravar microfone, essas coisas. Então, com um exploit você não consegue. Então, o pessoal usa cadeias de exploits. Tem um que dá a entrada ali, daí o outro faz a persistência, o outro manda pra cá, manda pra... noves fora, chega no final, você tem o spyware. E aí, nesses aqui, a maioria deles tem 8 exploits na cadeia, e aí eles mostram que em todos os exemplos que eles estão dando aqui, que são 6, e eles não especificam qual exatamente é o exploit, só falam que são 3 do Messages, 1 do Safari e 2 do kernel. E aí, de todos eles tiveram pelo menos um passo que foi mitigado pelo novo sistema de enforcement de memória, de integridade. E aí, teve um ali que foi 1, 2, 3, 5 passos na cadeia do exploit que foram mitigados. Então, se tinha um spyware
esses todos aqui provavelmente já não funcionavam mais nos sistemas mais atuais, mas imaginando que tinha um exploit, deve ter. A NSO Group tem algum Zero Day lá que a Apple não descobriu ainda, que está sendo usado. Provavelmente foi mitigado por essa atualização. Então, qualquer pessoa que seria um alvo do NSO Group, que duvido muito e espero que não tenhamos nenhum ouvinte do ADT que esteja nessa situação, compra o iPhone 17, 17R, 17 Pro o quanto antes, porque você vai estar mais protegido, né? Então é realmente uma atualização muito bem-vinda, embora não seja algo tão importante para pessoas normais, entre aspas, é uma melhoria significativa. E o mais legal também é que, assim, isso tudo é baseado, porque como é que funciona? A ARM criou esse padrão, que era o de memory tagging lá, alguma coisa assim, há um bom tempo atrás. O Android já implementou, no Android já tinha. Só que a Apple olhou e viu que não era efetivo. Eles não consideraram que a implementação da ARM era efetiva e funcionava de fato, porque tinha algumas brechas que aí quem quiser tem os detalhes do post. Eu acho que tinha coisa a ver com race condition, alguma coisa assim. Enfim, aí a Apple pegou, foi lá, fez a versão deles do negócio e trabalhou com a ARM para isso virar o novo padrão. Então, outros fabricantes de chip, outras pessoas que usam o padrão ARM vão poder usar isso também. Então não é exclusivo da Apple, por enquanto eles foram os primeiros a lançar, mas a tendência é que isso se espalhe também em outros dispositivos. Tá, ok. Eu não sei o quanto que fica mais barato fazer esses exploits ao longo do ano e ao mesmo tempo dá tempo deles se manterem abertos para dar para explorar, né? Porque hoje em dia é muito caro, né? É difícil fazer, etc, vai passando os anos, vai ficando cada vez mais fácil, mais barato de gente de técnicas menos caras fazerem o mesmo tipo de exploit. Eu penso assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, desse pra roubar um iPhone e ia parar lá na Santa Efigênia, como aconteceu com o meu iPhone quando roubaram na Paulista, e usar um negocinho desse pra conseguir extrair dado e não só você desbloquear o iPhone pra vender de novo, o objetivo não é esse, mas de fazer engenharia social e coletar os dados e roubar o dinheiro do banco, né, e pegando o que tá por ali. Então é engraçado pensar que nesse momento eles estão cortando lá por cima, ou lá por baixo, ou na raiz, um ataque que é extremamente sofisticado, voltado para pouquíssimas pessoas, quer dizer, de fato, a tempo disso não virar uma coisa mais, sei lá, pervasiva e mais acessível para a bandidagem usar. É curioso. E teve nessa semana também, né? A França, ou semana passada, sei lá, esses dias aí. A França confirmou que vários cidadãos de lá falou, ó, vocês receberam o alerta da Apple. É verdade esse bilhete. Vocês foram aí, target mesmo de uma campanha de malware, etc. De spyware, né? E quem recebeu, não deleta nada do iPhone, entre em contato com a gente, vamos ver junto isso aí pra poder entender primeiro quem foi que fez o ataque, etc. Então ainda tem esse lance, né? Que a Apple tem feito esses alertas também pra quem, quando ela descobre que tá rolando uma campanha mais abrangente aí de spyware também. Super, não é pra roubar o e-mail de WhatsApp de ninguém, mas... de novo, né? Pra mesma pessoa que teria o iPhone comprometido porque foi migrar pra China e pegar as senhas da AWS lá pra roubar o servidor de todo mundo. Tá? Outra escala, mas assim, interessante ver isso rolar. Você falou sobre ficar mais barato. Na verdade, fica cada vez mais caro, né? Mas sim, se você tem ali um device, vamos pegar um device congelado no tempo que não foi atualizado, é cada vez mais barato, porque sim, os Zero Days são caros, porque ninguém conhece, só quem fez o exploit que tem acesso e geralmente custa muito dinheiro desenvolver e por consequência o deploy custa muito dinheiro e é o tipo de coisa que é meio que no momento que você colocar o negócio no ar, né, tipo, pô, vamos usar esse Zero Day aqui pra atacar o ativista tal lá, que não sei o que, a gente até usa o termo, você tá queimando o Zero Day, porque no momento que você ativou a bomba, jogou a bomba, ela explode e alguém vai achar ali os destroços e vai conseguir reconstruir a bomba e ver quem fez, ver como é que funciona. E tá aqui, ó. Tem aqui a falha, né? Eles fazem... muitos desses chains de exploit tem uma etapa que é limpeza. É tipo... faz o que tem que fazer e elimina qualquer evidência de que algo aconteceu. Mas sempre fica um negocinho ali, não é difícil mitigar completamente. E embora, se eu não me engano, essa falha mesmo do wallet lá que eu falei, teve um componente que até hoje não
descobriram, não acharam, porque ele era criptografado. Para você ver a sofisticação. O payload, de fato, do exploit era criptografado e tinha uma outra etapa da cadeia do exploit que pegava a chave criptográfica para descriptografar o spyware, de fato, descriptografava, rodava e jogava a chave fora. E aí você tem ali o exploit, mas você não tem a chave, então você não sabe o que ele faz. Pelo menos aquela parte específica. Então até hoje, se eu não me engano, não encontraram esse pedaço que faltou e ficou uma parte ali meio em aberto. Então realmente isso vai ajudar bastante e vai deixar o trabalho dessa galera bem... Eu vi em algum lugar, alguém entrevistou o pessoal que trabalha nas empresas de spyware, falando, deu ruim. Excelente. Agora entendi um pouco melhor. Pra que serve esse trem? Que bom que não é o tipo de exploit que eu trabalho nos bug bounties lá, né? Senão eu ia estar triste. Pois é, né? Agora você pode achar exploits disso, Quanto mais recurso de segurança tem, mais superfície de ataque pra você achar os furos. Quanto mais, melhor. Mas isso é de hardware, aí dá preguiça. Tá, ok. Só um detalhe que vale mencionar, que talvez até mais pra quem é desenvolvedor, de repente eu deveria falar isso lá no Lamundo, mas assim, essa proteção aqui, ela se aplica a binários que foram compilados de uma certa forma. Então você dá uma olhada na documentação da Apple lá que tem uns toggles para ligar no Xcode se você quiser que o seu app especificamente seja protegido por esse recurso, porque é algo que pode causar problemas dependendo do que você faz no seu app. Então, né, mas na maioria dos apps você poderia ligar isso aqui sem nenhuma consequência, né, mas o mais importante é que os serviços do sistema mesmo, que tem o poder de fazer coisas mais perigosas e acessar dados além de só o app, vão ser protegidos. Eu espero que os apps, por exemplo, WhatsApp, né, Telegram, outros apps de Mensal Signal adotem esse recurso para você não poder ter um exploit que nem teve recentemente no WhatsApp, que se aproveitou de uma falha do iOS para fazer um exploit no WhatsApp e aí não consegue fazer nada com o sistema, mas consegue acessar o que o WhatsApp consegue acessar, o que são, na maioria das pessoas, todo o seu álbum de fotos, todas as suas mensagens, todos os seus contatos. Mais um motivo para não dar acesso, pelo menos para não dar acesso irrestrito à galeria de fotos, para nenhum app. Verdade. E para quem tem backup, que é muita gente, suas conversas desde o que? 2012? Pois é. Tem muita coisa ali. E também no iOS 26, apps podem, pela primeira vez no iOS, os apps podem ter processos separados para fazer certas coisas no app. Então, por exemplo, o meu app recebe anexos e eu quero fazer um parse, um processamento do anexo. Você pode criar um processo separado com uma sandbox super restrita que não tem acesso a nada e só faz ali o processamento daquilo. E aí, se tiver algum exploit naquilo, ele vai estar dentro de uma caixinha de areia, ele não vai conseguir fazer nada. Então, quem tiver qualquer app que recebe anexos, faz processamento, coisa que pode... Eu sempre falo aqui, e esse exploit mais recente do WhatsApp foi esse caso também. Olha lá nos releases da Apple de segurança e procura Image.io. 90% é Image.io, que é coisa de processamento de formato de imagem, é o que dá ruim. Então sempre, quem tiver app que faz esse tipo de processamento, considera adotar essa nova tecnologia. Tudo bem. Muito bem, vamos para o Alô ADT. Você vai lá em gigahertz.fm/feedback e manda a sua pergunta e a gente tenta responder aqui, ou pode mandar também feedbacks gerais. O primeiro é do Ricardo Big. Ele contou que tem um âncora, comentarista da Band News FM chamado Reinaldo Azevedo, e ele está afastado há alguns dias por estar tratando um problema na garganta. Desde quinta-feira passada, a Band passa comentários dele que foram gerados por IA. Explicaram por cima que o áudio é gerado por IA, baseado na voz dele. Não entraram em detalhes na parte técnica, mas enfatizaram que é tudo alinhado e com permissão dele. Como estão passando isso em horário de grande audiência, acho que é a primeira vez que vejo a IA de voz sendo usada como ferramenta na grande mídia. O que vocês acham disso? De questão ética, bom, tem duas, né? Primeiro, autorização do dono da voz, e segundo, informar que é o que está acontecendo, né? Tirando esse lado, eu acho que é exatamente o uso... Eu vou falar a coisa mais clichê do mundo, mas não deixa de ser verdade. É o uso da tecnologia como ferramenta para a qual ela foi criada. Eu acho ótimo. Sim.
Eu lembro, faz sei lá uns 2-3 anos isso, no ATP, o Marco Arment tava com uma laringite horrorosa, ficou completamente afônico. Nossa, sim. E aí tava lá o Casey e o John Siracusa conversando, e o Marco tava com tipo um text to voice que é próprio da Apple, assim, né? Aí, o que você acha disso? Aí tinha, yes. Não. Só uma voz meio Stephen Hawking assim, que era o que tinha, né? Hoje em dia, já dá pra fazer uma coisa mais assim. Tem uma questão meio, sei lá, né, do Jurassic Park, né? Os cientistas estavam tão preocupados em fazer, nos perguntaram se deveriam, etc. Dá pra fazer mau uso disso. Eu acho que esse é um uso perfeito. Anteriormente, aconteceu o quê? Deixa o cara descansar, chama alguém pra substituir, as opiniões certamente não vão ser tão diferentes assim. E pronto, tá resolvido, não é um assunto, ninguém vai perceber. Eles usando isso, traz atenção pro programa e isso pode abrir pra mais ideias de fazer outras coisas no futuro. Mas, de novo, tendo a autorização dele pra fazer e informando o público que é isso que tá acontecendo. E eu acho que até informar o público, é claro que é bom fazer, é ético fazer, mas conforme o tempo for passando, isso eu acho que vai acabar caindo meio pelas tabelas, assim, é que nem Photoshop. Eu lembro que teve país, especialmente na Europa, que até em campanha de beleza, por exemplo, se fosse usado o Photoshop na campanha, que são todas, tinha que ter lá. Esse produto alto tem açúcar, assim, o alertinha de que foi feito com tinha Photoshop na imagem. Nesse caso, eu acho até mais relevante, porque de fato causa a gente viu estudos a respeito de problemas causados por questões de imagem, mas tem um detalhe muito importante nesse caso aqui, que os comentários que estão sendo gerados são do próprio Reinaldo Azevedo. Sim, isso é verdade, importantíssimo. Sim, né? claro. Ele mesmo está escrevendo e falando, entre aspas, com a voz dele. E aí, especialmente nesse caso, eu não acho obrigatório informar o público zero. Não acho relevante nesse caso, porque não interessa. É ele que tá falando. É a voz parece a voz dele. Inclusive, talvez o pessoal informou porque talvez não esteja perfeito, né? Daí pra não gerar aquela especulação e aquela coisa, então né? enganar. Ele morreu e estão usando, né? Não, tá com uma dor de garganta e usou IA pra falar. Beleza. Eu não acho necessário. Eu não me sentiria enganado por... Tipo, se eu tô ouvindo ali, é o cara que eu tô acostumado a ouvir, é a voz dele, o comentário bate com o que eu esperaria dele. Pra mim, tanto faz se é a voz dele mesmo, se é gerado por IA. Aí, pra mim, informar o público vira um caso parecido com o Photoshop. Seria tipo, este comentário foi editado, foi passado um equalizador e um compressor e cortamos as respirações. Que é tipo... O ADT aqui teria que ter um disclaimer, a gente não é tão inteligente quanto parece, o Edu é que faz a gente parecer porque ele edita, né? Então, nesse caso, pra mim, é zero problema. Eu acho um bom uso, só tem um problema que eu vejo aí, outros também, mas um principal. Reinaldo Azevedo, tu tá com um problema na garganta, trata esse problema na garganta, o mais importante é esse teu problema na garganta, do que você ficar escrevendo comentário, né? Eu olho pra isso às vezes como, cara, você tem que produzir. Não, você tá com um problema na garganta, mas tua cabeça tá funcionando, então produz. Não, cara. É que assim, eu não sei também, eu não sei qual é eu não conheço ele, não sei qual é o problema na garganta, mas por exemplo, eu às vezes tenho laringite e eu fico rouco depois. Faz tempo que eu não fico afônico mesmo. Antigamente eu ficava, hoje em dia é mais rouco só. Mas quando eu estou nessa situação, quando eu ficava afônico, eu não tô mais com problema na garganta. Já passou o problema. É só não tá bom pra falar. Mas não tô me sentindo mal, não tô com dor de garganta, é só a rouquidão. Se recupera. E se for esse o caso dele, não, mas se você estivesse bem, não estaria afônico. Se tá afônico, tem alguma coisa errada aí. Tá morto, Coca. Você cuida. Não, é porque assim, fica... A garganta tá boa já, só que ficou estressado, a corda vocal, sei lá, eu não sou médico, os médicos então, expliquem pra gente como é que funciona. A corda vocal estressada. E o repouso da corda vocal estressada é não falar, que é o que ele tá fazendo. Então, não é, mas daí depende também, porque assim, eu entendo o ponto do work, como diria a Dilma, work alcoholic, né? Até vou colocar uma outra questão. Imagina que a pessoa tenha um problema jurídico. Qual que é? Teve um problema jurídico, um problema com a polícia, qualquer coisa. Não, meu problema com a polícia, meu problema com a justiça, tem um advogado, tem um problema de contabilidade, tô com um contador em cima, vou trabalhar. Não, cara, foca naquele problema que você precisa resolver, né? O trabalho, sim, põe dinheiro na conta, comida na mesa, mas é só um trabalho.
né? O dia que você não tiver aí, vão arranjar outra pessoa pra fazer, outra IA e vambora. Agora não mais, no dia que você não tiver IA, agora que tem a IA, você vai continuar. Mas o resumão é que, ok, que bom que isso tá sendo usado da forma certa, no fim das contas, é a nossa conclusão, né? Agora, o Anônimo Divertido, adorei o nome, mandou um relato aqui, exclusivo. Na real, não, porque eu já vi outras notícias a respeito, mas foi depois da gente receber que teve o evento da Apple atrasou um pouco. Ele falou o seguinte: trabalho na empresa Itaú Unibanco na área de TI e gostaria de comentar sobre o layoff ocorrido nesta semana, que foi umas 3 semanas atrás, tá? Desculpem a demora. Ali, o pessoal cobra 100% de produtividade e monitora os funcionários abaixo do nível de coordenação, com programas que registram movimento do mouse, memória RAM e etc. Isso é legal? Para a saúde mental, com certeza que não é. Olha, eu não sou advogado, não sou engenheiro de trabalho, então não sei. Eu acho que se não é ilegal, deveria ser, porque eu acho isso um absurdo e basicamente o Anônimo Divertido tá falando aqui o que o pessoal da gringa chama de bossware, né, que estourou bastante na época da pandemia, que é tipo um software que o seu chefe coloca, né, o seu chefe, entre aspas, coloca no seu computador de trabalho para ficar monitorando, para ter certeza que você não vai ficar um segundo que seja sem estar trabalhando no seu horário de trabalho. Mas e aí, o que vocês acham? Eu ouvi muitas anedotas picadas a respeito desse caso. A notícia foi que o que eu sei da notícia, tá? Itaú mandou um monte de gente embora com base nas métricas de produtividade que foram traduzidas a partir de cliques, uso de memória RAM, etc. Isso, os diagnósticos e logs do computador, e quem não estava trabalhando foi mandado embora, né? A gente já viu muitos exemplos de como produtividade não significa cliques ou teclados por segundo, né? Aliás, raramente é diretamente proporcional essas duas coisas, né? Mas o que eu ouvi, sei lá, do Itaú se defendendo, por exemplo, que tinha gente que não estava, no horário de trabalho, não estava usando o computador. Eu acho que foi um desses cortes de Instagram que aparece passado assim, acho que era do Mano Davin falando de algo dele e não lembro, conversando com alguém, falando, a pessoa tava dormindo. Eu não sei como que a partir do logo de computador sacou que a pessoa tava dormindo. Creepy. Mas foi uma das defesas que o Itaú deu. Então, assim, é aquilo que eu já falei quando era os casos da Meta, por exemplo. Eu tenho certeza absoluta que alguém que é talentoso no nível de ser contratado pela Meta é talentoso para ser contratado por outras empresas também. E isso diz para mim que a pessoa que trabalha na Meta está ok com as coisas que a Meta faz. Foi bem na época que estava bem difícil olhar para a Meta e não ter ânsia, que foi tudo saiu ao mesmo tempo, né? Eu acho que no caso do Itaú é meio parecido, né? Quem estava rodando esse software no computador sabia que estava instalado no computador, né? Não é como se tivesse brotado um computador ali de noite por dia em casa e a pessoa foi surpreendida com um keylogger e click-logger. Não sei se tem click-logger, mas depende do que eu tô falando. Então, no mínimo a pessoa sabia que estava sujeita a esse tipo de observação. E isso ser usado como critério ou não de demissão é um outro problema. Se é legal ou não é, tenho certeza que a bolha dev está defendendo com muito afinco que é totalmente ilegal, imoral e imbecil. Não sei se tá no contrato que isso faz parte da avaliação, etc, etc. Se você assinou, não sei se tem muito o que fazer. O que eu sei que vai acontecer é que vai ter reverberações que as pessoas que foram mandadas embora agora, certamente vão olhar para o próximo contrato e vão talvez negociar e vão talvez não aceitar. Não sei. Todo mundo tem boleto, todo mundo, cada um. Isso aqui, mas é difícil tomar um lado, porque o lado que tá fazendo muito barulho é o que a gente tá mais exposto, né? Mas eu tenho certeza que tem gente que foi mandada embora que era muito talentosa, que foi mandada embora porque do jeito de trabalhar não é o que a métrica que estava sendo medida dizia que aquilo era um trabalho eficiente, e se mostrar o código e falar, putz, isso aqui, meu código ele é bom, funciona. Não preciso ficar digitando 60 vezes mais. Não é quanto mais eu escrever, mais seguro o meu sistema é. É o contrário, inclusive, né? Quanto mais eu escrevo, melhor eu sou um programa. Quanto mais eu escrevo, melhor eu sou um redator. Não. Quer dizer que você não está pensando antes de escrever para você estar escrevendo mais. Então, essa, na base, né, usar a métrica, isso é uma métrica de você estar sendo um bom funcionário ou não, bobagem, absoluta.
mas eu não tenho conhecimento, assim, só o RH do Itaú sabe qual foi exatamente o critério usado para demitir essas pessoas, além do que a gente viu que é sempre anedótico, com um verniz de raiva e indignação, que essa história naturalmente já traz, né? Então é difícil julgar e medir. E contratualmente falando, tem que ver também o quão transparente isso era, né? Porque o anônimo divertido é da área de TI. Então essa pessoa deve saber mais do que o funcionário médio até que ponto vai esse lance do monitoramento, né? Que aí eu tenho certeza que advogados trabalhistas vão se divertir vendo o contrato lá, vendo de fato o que acontecia pra ver se pode ou não falar lá, não, peraí, aqui tá falando isso, mas tá falando que coleta isso, mas tá coletando isso vezes 20, então tem alguma coisa estranha aqui, né? E tem um lance também que contrato de trabalho, você não pode ter cláusula que a pessoa abre mão de algo que é um direito, daí eu não sei se tem alguma coisa que esbarraria nisso, enfim. Advogados, divirtam-se. Se tiver algum nos ouvindo, manda feedback e conta o que acha disso. E Coca, qual é a sua opinião? Sobre se isso é legal ou não, isso é muito simples. Já existe lei regulamentando isso. O monitoramento é permitido desde que seja transparente e proporcional. E transparente não era, porque questionaram o Itaú. Itaú, manda aí pra gente esses movimentos de mouse, esse uso de memória RAM. E o Itaú, não. Então, não era exatamente transparente e talvez não seja proporcional. Sendo home office, ainda é um home office. Ao que parece, tudo tem mais camadas. Pegaram gente, por exemplo, que trabalhava domingo, que trabalhava 7 dias por semana. Pela lei, você não pode trabalhar lá os 7 dias por semana. Como home office, é super entendível. Pô, sexta-feira, 4 horas, amanhã eu faço um pouquinho. Aí escorrega pro sábado, e não deu pra fazer hoje, vou passear com o cachorro, eu concluo no domingo. Só que, pela lei, você vai olhar lá 7 dias por semana, ele vai falar, pô, aqui o horário de descanso, de trabalho, existe uma pausa mínima entre turnos. Você não pode, por exemplo, terminar um turno 10 horas da noite e começar 8 horas da manhã, porque são 12 horas, se eu não me engano, o mínimo de... se você faz uma hora extra ali, o seu próximo turno, mesmo sendo ali por dia, então tem algumas regrinhas ali que, né, não foram bem aplicadas. Só que a gente olha isso muito também na relação Itaú e o funcionário. Só que a gente esquece que existe a tal da coordenação, né? Existe uma gestão. Cara, você tem que saber se o teu funcionário tá rendendo ou não. Você não pode mandar o teu funcionário embora porque ele não tá mexendo o mouse. Você combina uma coisa com ele, segunda-feira tu vai me entregar isso aqui. Segunda-feira o cara entregou, né, falando especificamente de tecnologia, sem bugs, tá direitinho, não tá? Porque o trabalho de desenvolvimento, assumindo que seja desenvolvimento, não é que nem carregar saco, não é que nem fazer ligação de telefone, não é um trabalho um atrás do outro. É um trabalho criativo, é um trabalho que você repensa, né, como o Mendes falou, de escrever, de pensar aquela coisa toda. Então tá mais próximo à criatividade do que aquela coisa, você tem que escrever 1000 linhas de código por dia. Não é assim, né? Não é, você vai carregar 1000 sacos de cimento hoje, você vai fazer 3.000 ligações de telemarketing hoje. É um outro processo. Talvez tenha outras coisas ali que o Itaú precisava, né, fazer uma limpeza ali, né, reduzir custos, vamos usar isso aqui como desculpa, enfim, que seja. Mas também eu vejo um sério problema de gestão, né? Como é que você manda 1000 pessoas embora com esse critério? 1000 pessoas, acredito que tem ali de gestão envolvidos, 80, 100 chefes, entre aspas, né? Como assim? Esses 100 falharam? Eles estão no bolo que foram mandados embora também. Esses 100 chefes, por sua vez, vão ter outros 10 chefes acima deles. Então tem né, é muito fácil falar assim, pô, esse cara aí não trabalhava. Mas precisava ver isso através do movimento do mouse. Não tinha um chefinho ali no... Cara, não tá entregando. E não teve uma advertência pra esses caras que foram mandados embora. Não chegaram e falaram, você não tá rendendo. Ou nem que seja assim, teu mouse ficou muito parado hoje. Não teve aquela... advertência, né? Que você tem que ter advertência, né, formal, sei lá, né, o nome da coisa, né? Mas a questão de trabalho, ela é bem definida.
E você não teve uma advertência e também a galera foi mandada embora por conta de uma métrica que, como você disse, não quer dizer nada no fim das contas. É falha é preguiça no fim das contas, que dá muito trabalho verificar se todo mundo tá de fato fazendo seu trabalho direito, então vamos botar um spyware ali e tirar umas métricas do traseiro e é isso, né? Porque, por exemplo, eu duvido que fizeram um estudo e, sei lá, treinaram um modelo de machine learning com base na média de cliques de mouse e tecladas de teclado de uma pessoa de marketing, uma pessoa de programação, uma pessoa de TI, uma pessoa de... Pegaram, tipo, cada tipo de trabalho para determinar, não, esse cargo aqui, a pessoa tecla em média 10 mil vezes por dia. Não, né? E mesmo que fizesse, seria um absurdo. Então aí você vai medir, tipo, a pessoa que passa a maior parte do dia no telefone e só faz uma ou outra anotação no computador contra a pessoa que é, por exemplo, programadora, que vai digitar o dia inteiro. Mas mesmo assim, tem dias que eu tô programando que eu digito 1000 linhas de código, que nem você disse. Tem dias que você vai passar o dia inteiro debugando o negócio, você vai escrever nenhuma linha de código, você vai só mudar uma coisa em uma linha pra corrigir menos um bug. 2000, você deleta um monte de código. Também. Que inclusive deveria valer mais. Tem dias que você fica olhando pra tela e o seu trabalho é ficar de 5 em 5 minutos dando totozinho no mouse porque a tela escurece e você só tá lendo aquilo que você tá... E você tá trabalhando, você tá lendo, tá entendendo, mas por que isso aqui? Você pega, desenha, aí dá outro totozinho no mouse. Assim, é uma métrica complicada. Tem a questão, mas o cara tinha uma reunião e na reunião não mexia o mouse. Cara, se você tem uma reunião e aquele teu funcionário não apresenta nada em relação àquela reunião, significa que aquela reunião não servia pra nada. Não deveria mandar o funcionário. Então, assim, eu não consigo olhar pra isso e existem questões legais e todas as coisas, mas eu olho pra isso como uma questão de gestão, né? O que falhou miseravelmente nessa história do Itaú, ao meu ver, foi a gestão. E eu acho engraçado quando tem esses casos de layoffs grandes assim, você falou, então a galera, os chefes ali, quem contratou, que cometeu erro, né? Aí, sei lá, Facebook, né, Meta demitiu, sei lá, 10 mil pessoas, não faz muito tempo. E aí, porque a gente tinha contratado gente demais, aí a gente viu que não precisava no fim. Tá, e quem contratou essa galera toda não vai ser demitido, né? Tipo, deveria ser demitido. Ainda tem que pagar o salário de todo mundo do próprio bolso. Porque, cara, é um absurdo, assim, né? E aí você só vai tocando. E é uma valorização de uma coisa que é de um modelo de trabalho de muitas décadas atrás que não se aplica mais hoje em dia, muito menos no trabalho remoto. Que é aquela coisa de você ter uma equivalência entre estar no trabalho, entre aspas, porque trabalho remoto você não está, mas isso é uma forma de você medir que a pessoa está, entre aspas, no trabalho. E ela tem que estar no trabalho de tal hora até tal hora, porque é o que foi contratado. Mas quem disse? Se a pessoa tá entregando, tem que entregar. Não interessa se ela tá se ela fez às 2 da manhã, às 2 da tarde, se ela pausou pra tomar banho, pra passear com o cachorro. Assim, tá fazendo o que tem que fazer? Numa qualidade satisfatória, é isso que importa. E isso de ficar medindo o movimento do mouse é aquela coisa do chefe, não, você tem que ficar aqui das 8 da manhã às 5 da tarde, porque é o que está no contrato, sabe? Não funciona mais assim. Na maioria das áreas, tem áreas, obviamente, que a pessoa tem que estar lá de tal hora até tal hora, mas se o trabalho pode ser remoto, não precisa ter esse requisito de, entre aspas, estar no trabalho dentro do horário. Então. Agora, tem uma pergunta que o Alexandre Fonseca fez pro Coca e pro Rambo, que é a seguinte. Num episódio recente do Área de Trabalho, a Bia falou de microfone e câmera instalada, que é encontrada em banheiro e quarto de Airbnb. Aí o Alexandre fala, já vi esse vídeo até que ela falou, é um vídeo que se eu encontrar eu coloquei na descrição, e a pessoa tem um scanner para achar essas microcâmeras. Aí ele fala, queria saber de vocês, Coca e Rambo, se vocês conhecem algum gadget para encontrar câmera e microfone que sejam escondidos, e também convocar os adetensos pra gente encontrar o gadget perfeito pra isso. Não, vai virar mais uma saga. Essa eu curti, eu quero. Eu não vi esse vídeo, Mendes, mas esse scanner de câmera é um que faz a câmera brilhar, é isso? Não sei. Porque
tem microfones, basicamente você tem microfones e câmeras. E você tem a transmissão disso, ou isso pode ser gravado localmente ali num cartãozinho, qualquer coisa. Quando você tem a transmissão, né, por exemplo, de Wi-Fi, você tem os detectores de radiofrequência, que você... é uma anteninha que você vai passando, né? Você mede, você tem um botãozinho ali que você vê o nível de radiofrequência que tem no ambiente. E aí ele detecta, nós digamos, aqui tem 10. E se você aumenta, né, vai passando pelas coisas e aumenta, né, se você encosta, por exemplo, no Wi-Fi, aquilo vai lá pra cima, então você sabe que aquilo tá emitindo radiofrequência. Então se você passa isso, tem que passar ali nas paredes, de baixo pra cima, tudo quanto é lugar. E aí se você passa num interruptor e o interruptor faz, você sabe que aquilo tá emitindo, né, tem alguma coisa ali de emissão de radiofrequência. Esse é um ponto. Pode estar gravando localmente, né, ali num cartão. E quando está gravando localmente, microfone, ele gera um campo eletromagnético. Então existe, junto desses detectores de radiofrequência, detectores de campos eletromagnéticos, que vai detectar um microfone. Então é igual, você passa, e aí tem uma parede, né? A parede faz... você sabe que ele tem um microfone fazendo qualquer coisa. Câmera é mais difícil de você fazer essa detecção. Você faz a detecção pela lente. Você tem uns iluminadores de infravermelho, basicamente. E aí você tem um iluminador... Vou separar os dispositivos. Você liga uma lanterna de infravermelho, né, com os iluminadores. Aí você coloca um óculos que escurece o ambiente. E aí você vai ver pontos luminosos. E esses pontos luminosos são as câmeras. Porque a câmera, né, na verdade você detecta a lente da câmera. A lente da câmera, ela converge as coisas para um ponto. Então, se você está jogando o iluminador, vai tudo convergir para aquele ponto. E é diferente de um reflexo, porque o reflexo, ele mexe, né? Ele né, vai para lá, vai para cá, muda o aspecto. Mas na lente vai ser sempre fixo, vai ser sempre aquele ponto. Existem dois tipos grandes tipos de lente, né? Lente comum, que é aquela lente grande, e a pinhole, que é menorzinha. Que o pessoal diz que não tem lente, mas pinhole tem lente sim, só que é menor. Fica mais difícil de você detectar porque vai ser um ponto menor. E se a pessoa que fez a instalação for sagaz, o que ela faz? Ela coloca atrás de uma cortina, por exemplo. Colocou atrás da cortina, não vai ver. Coloca através de uma cortina de véu, né, airada, onde você consegue fazer a captação da imagem e vai enebriar, vai esfumaçar, vai dificultar a detecção. Então não existe um dispositivo que você faça, seria ideal, no centro da sala. Não tem. Você tem que ir de parede em parede, de canto a canto, de cima a baixo, olhar, né? A câmera é o mais difícil. Se for mal feito, né? O pessoal de Airbnb mostra muito uns relógios que tem. Até você jogando luz, você vê ali aquele buraco ali da lente. Aí fica fácil. Mas se for bem feitinho, é difícil de você detectar. Mas basicamente tem esses dispositivos que tem tudo integrado. É como se fosse um iPhone, mais ou menos. E ele tem um furo no meio. Você puxa a anteninha, vende na Shopee, eu acho. Hoje não, sou polícia, eu não sei disso não, enfim. Aí passa a anteninha ali, vai detectar um microfone e a radiofrequência. E aí no centro ele é vazado e tem uma lente vermelha. Aí você mete o olho assim na lente e do lado de fora, né, não olhando focado no seu olho, mas pro ambiente, vai ter os iluminadores. Aí você faz, não pode ficar no meio e fazer um 360 assim, na cadeira, assim, girou, vi. Não tem que, nessa aqui não tem nada. Deixa eu ver essa cortina aqui, deixa eu mexer nessa cortina aqui. É um trabalho, né, de varredura, né, é um processo mais mecânico, manual. Caramba, eu fiquei imaginando o Coca Missão Impossível, com o óculos infravermelho lá no Airbnb, fazendo o sweep, né? Agora, voltando pro mundo das pessoas comuns... Eu ia perguntar, tem na Shopee? O Coca já respondeu um pedaço da pergunta. Assim, vamos voltar aqui. Vamos fazer modelagem de ataque, que nem eu brinco de fazer aqui. Qual é a sua preocupação num Airbnb, geralmente, com essa questão de câmeras? Primeiro, microfone, se tiver, vai ser acompanhado de uma câmera, porque as histórias que eu conheço de Airbnb é a galera que botava Airbnb pra ver pessoa pelada. É isso, basicamente. É pra capturar imagens íntimas das pessoas que estão ali. E então isso já diminui um pouco o leque do que você tem que procurar. De onde procurar, né? De onde procurar também. E também porque... A pessoa não vai botar um microfone avulso em algum lugar pra captar e
E eu, particularmente, não faz parte do meu modelo de ataque ter um microfone no Airbnb capturando tudo que eu falo, porque se tiver, não vai capturar nada demais. Porque, sei lá, eu não falo a minha senha quando eu tô dormindo e se eu conversar com quem estiver comigo, não vai ter nenhuma conversa super sigilosa, não tenho nenhum grande segredo que eu estaria falando, então, sabe, isso não que eu acharia super legal, não, pode botar um microfone ali gravando, transmitindo tudo, não, mas assim, não é algo que me preocupa tanto. Agora, a câmera ninguém quer, então assim, nesse modelo de ataque, todos os casos que eu vi, e é óbvio que você vai conseguir encontrar exceções, mas todos os casos que eu vi, não era nada sofisticado. Era tipo, tem um rádio-relógio ali no quarto, e o rádio-relógio, em vez de estar na mesinha de cabeceira, tá numa mesa lá do outro lado, virado pra cama. Pra quê? Aí você vai lá, olha, tem uma câmera no rádio-relógio, né? Então, eu falei desse modelo de ataque, então onde é que você vai olhar? Quarto onde você vai dormir, pensa nos ângulos de onde pegaria a cama. E aí tem bastante, dependendo do layout do quarto, tem bastante ângulos. Mas geralmente, quando não é nada super sofisticado, com a própria lanterna do celular no escuro, você consegue ver. Se você apontar a lanterna, prestar bem atenção, você vai ver um pontinho brilhando em algum lugar. Coisas black piano que não deveriam ser black piano, por exemplo. Tem algum dispositivo ali, um radinho, alguma coisa, e pensa num negócio de plástico, que o plástico tem uma textura, e por algum motivo específico, na frente ele é todo aquele black piano meio translúcido. Desconfie. Esse tipo de dispositivo já é estranho. Verifique coisas que estão sempre ligadas na tomada. Tipo, esse exemplo que eu dei do rádio-relógio, né? Qualquer dispositivo que tá sempre ligado na tomada. Na verdade, eu diria até Rambo. Olhar as coisas que, tipo, aquilo vai estar rodando 24/7. Então não vai ser um ursinho de pelúcia em cima da mesa, porque precisa de bateria. Não. Vai ter que ter algum fio com tomada. Então, olha as coisas, entre aspas, as coisas eletroeletrônicas, né? É um bom foco. Qualquer coisa tá plugada ali. Agora, se tiver um ursinho e de madrugada ele se levantar e sentar numa basezinha Ti pra recarregar, aí você desconfia, né? Então, assim, procura onde teria um ângulo ali pra gravar o que a pessoa que iria estar querendo gravar. Esse lance de no próprio soquete da tomada pode ter, mas assim, é muito sofisticado. Geralmente quem faz essas coisas em Airbnb, a galera não tem essa sofisticação toda, mas se você tiver muito preocupado mesmo, mete uma fita isolante na frente da tomada ou pendura um negócio. Aliás, vale pra qualquer coisa. Tem essa TV aqui, eu acho que essa TV tem câmera, eu não sei o que essa câmera tá fazendo aqui, pendura uma camiseta em cima da TV, se você não tiver assistindo, e boa. Coisas que estão sempre ligadas na tomada, que você não vai usar e que tá estranho, tira da tomada, vira pro outro lado, se tiver virado, vira pro outro lado. Você não precisa nem saber se tem câmera, mas na dúvida, vira pro outro lado, bota alguma coisa em cima, né? E é difícil porque uma coisa que a galera tem usado bastante pra colocar isso é lâmpada. Lâmpada exposta, que é perfeito, né? O que a galera tem usado bastante? Eu tô pensando só na quantidade, porque a impressão que dá é que 100% dos Airbnbs a pessoa vai ser filmada pelada. Assim, Eu estou falando tudo isso aqui, eu não procuro câmera quando eu vou ficar no Airbnb. Se tiver algum vídeo por aí deitado na cama, ok. Tipo, whatever, não sei quem é que vai querer ver isso, mas, enfim, mas eu, tipo, não tenho essa paranoia. Mas assim, se eu chegar no Airbnb e tiver um rádio-relógio do outro lado do quarto apontado pra cama, eu vou tirar ele dali, porque daí já é demais. A galera do Airbnb dizem que tá mais preocupada pra saber se a pessoa não tá destruindo o patrimônio, aquela coisa toda. Mas a métrica de muita gente tem usado é que tá sendo vendido na Shopee. Você vai na Shopee e compra. Tem lá, vai na Shopee, você vê lá lâmpada LED que tem câmera. E você troca. Agora tem aqui Wi-Fi com tudo, com acesso. Não, e assim, câmeras espiãs à venda sempre existiram. 10 anos atrás tinha caneta espiã, que até hoje existe, né? Que você compra e tem uma câmerazinha na caneta. Então, câmeras... Mas eu acho que a métrica mais interessante é de ter o detector à venda na Shopee. Porém, daí já é também um mercado que se cria a partir de uma histeria coletiva. Assim, eu não estou dizendo que isso não acontece. Eu sei que acontece porque tem notícias
confiáveis a respeito. De fato, teve pessoas que ficaram lá no Airbnb e tinha vídeo. Ó, depois a pessoa tentou extorquir pra não soltar o vídeo, enfim. Então, existe, acontece. Mas me lembrou um caso, não faz muito tempo, que rolou uma histeria coletiva do negócio do gás no Uber. Que a pessoa pegava um Uber e o motorista soltava um gás dentro do carro que a pessoa desmaiava em segundos e o motorista não desmaiava, né? Eu não sei como. Enfim, no eu já fim peguei Uber que o motorista soltou um gás também, mas isso é outro tipo de problema. E ele parecia imune também, então tem uma coisa aí. Então, assim, rolam umas histerias coletivas às vezes. Eu acho que, de novo, falei da modelagem aqui, a maioria das pessoas provavelmente não precisa se preocupar tanto com isso, mas vale ter uma desconfiançazinha ali, se vê alguma coisa fora do lugar. Quem foi que falou aqui? O Eduardo Lombardi mencionou de carregador também. Se tiver um carregador plugado numa tomada ali no banheiro ou no quarto, numa posição que poderia estar... Se tivesse uma câmera, poderia estar gravando. Tira, você não precisa de você tem o seu próprio carregador, né? A pessoa não tá sendo legal deixando o carregador. Falo Shopee, mas, enfim, tem parafuso. Você troca o parafuso do interruptor e o parafuso é uma câmera. Aí tá lá. E aí você... Muito bom. Tá todo mundo usando? Vai ver o número de vendidos. Aí você vai ver lá, tá vendendo bem esse negócio aí. Não sei se estão em todos os Airbnbs, mas alguém tá comprando. Cara, tá aí um negócio... que nunca vai patrocinar a Gigahertz. Não, Airbnb. Não, tá aí um negócio que eu acho que não deveria ser vendido, sabe? Tipo, que ninguém tá comprando isso por um bom motivo. Duvido, assim, isso é pra espionar ali do cônjuge, né? Pessoas em relacionamentos abusivos e tal, isso aí eu não consigo ver um motivo inocente, assim, eu consigo inventar uma desculpa inocente que alguém usaria pra justificar comprar um negócio desse, mas, cara, não tem, né? Não é que nem o Flipper Zero, que dá pra usar pra fazer besteira, mas tem muitos usos legítimos. Isso aí, pra quê, sabe? Pra que inventaram isso? Eu não sei, mas enfim. Bom, pra finalizar o episódio, eu não sei se eu tinha falado que ia finalizar no anterior, mas esse é de verdade, tá? O Rafael Moura falou o seguinte: quero parabenizar o Rumble pelo novo aplicativo Sprite Buddy, que é o spritebuddy.com. Ele falou, algum motivo pra você não ter anunciado aqui? Sim, porque ele não falou do Coca Buddy, do Pepsi Buddy, Fanta Buddy, só do Sprite. Então, quando eu vi essa mensagem, eu pensei, que divertido, Rafael, engraçado. Mas aí eu fiquei em dúvida, o Rafael tá brincando ou ele acha realmente que o Sprite Buddy é meu? Porque, spoiler, né, não. Eu queria que fosse, porque parece mó legal. Eu acho que é o mesmo problema que todos nós certamente enfrentamos no último evento da Apple. Cada vez que eu falava Workout Buddy, eu achava que eu tava falando de você. Então você virou o detentor universal de qualquer coisa que tenha Buddy no nome e a gente associa a você. É inevitável isso. Sprite é pra fazer animação, né? Talvez ele tenha pensado na animação pelo Chibi, alguma e justamente coisa. Porque eu pensei, bem... Parece algo que eu faria, talvez, assim, né? Talvez não ficasse tão bom, mas é algo que eu poderia me interessar, porque realmente, até inclusive eu não baixei ainda, eu quero baixar porque parece divertido. Mas não, Rafael, não fui eu que fiz. Por isso que eu não anunciei aqui, desculpa a confusão aí, mas não fui eu não, mas tá aí, fica a dica pra quem estiver procurando um app de animação de Sprite. Só que pelo que eu vi aqui não tá disponível na App Store do Brasil. Nope. Por algum motivo cliquei bizarro. E abri um belo do alerta dizendo não tá disponível. Vou entrar em contato com ele. Você bota na App Store do Brasil ou eu te processo? Muito bem. Com o Sprite Buddy, a gente vai encerrar esse episódio aqui. Eu quero agradecer, como sempre, os mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN por estar patrocinando esse episódio. O Edu, que edita aqui, faz a gente parecer inteligente. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Apresento pra Lura e o Iá sobre o controle. Vocês me acham lá no 95Mac. Bate Coca-Tech no seu motor de busca ou então manda uma DM lá no Instagram pro @coca.tech. E eu tô lá no mastodon.social, @_inside e no Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu!